E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para resolver uma questão desafio. É uma questão que eu vi enquanto estava no ensino médio e na época eu não soube resolver. Depois, na faculdade, eu tive um tempo livre, pensei um pouco, rabisquei e consegui resolver essa questão. E estou compartilhando ela com vocês hoje porque é uma questão bonita. Ela usa técnicas interessantes, nada muito avançado, pode ser resolvido com coisa de ensino médio. Olhando bem, talvez até com coisa só de ensino fundamental. Espero que vocês gostem da questão de hoje. Bora lá? Vamos começar? Pois bem, vamos começar a nossa questão desafio, como de costume, pelo enunciado. O enunciado, bem direto ao ponto. Determine o valor da soma 1 meio mais 4 quartos mais 9 oitavos mais 16 16avos mais 25 32avos. O importante aqui não são os termos em específico, mas sim o padrão. São todas frações. Em cima a gente tem os números ao quadrado, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Embaixo a gente tem potências de 2, 2, 4, 8, 16, 32. E a soma tem infinitos termos, indicado por essas reticências aqui, sem indicar o fim desse somatório. Para resolver esse exercício, a gente só vai usar as operações básicas. Só isso. Só uma subtração, multiplicação e divisão. Não vamos usar nada além dessas coisas para resolver esse problema. Razão pela qual eu achei ele tão interessante como desafio dessa semana. E bora lá, vamos resolver esse exercício que eu não consegui resolver durante minha adolescência, só resolvi na minha vida adulta. Primeira coisa, vamos chamar o resultado da soma de uma letra S de somatório. E descrever aqui, S vale o resultado total da soma dessas coisinhas. Como a gente tem aqui no denominador que você tem sempre potências de 2, uma ideia para resolver isso seria começar dividindo todos os termos por 2, e a gente teria, no lugar de S, S sobre 2. No lugar de meio, 1 quarto. 4 oitavos, 9 16avos. Basicamente seria multiplicar por 2 no denominador de cada fração. E agora a gente subtrai uma coisa da outra. Aqui está montada a nossa subtração. O lado esquerdo da equação é bem tranquilo. S menos S sobre 2. E agora o lado direito da equação. Com exceção do meio, a gente sempre tem, se a gente for considerar termos deslocados de uma unidade, seria o segundo termo da primeira linha e o primeiro termo da segunda. Eles têm o mesmo denominador, então é fácil subtrair 4 quartos menos 1 quarto. Da mesma forma, se a gente pegar o terceiro termo da primeira linha e o segundo termo, 9 oitavos menos 4 oitavos, a base é a mesma, a gente pode subtrair fácil. Ou o quarto termo da primeira linha, o terceiro termo da segunda, e a gente vai subtraindo desse jeito. Então a gente tem meio, que não faz par com ninguém, 4 quartos menos 1 quarto, 9 oitavos menos 4 oitavos, 16 16avos menos 9 16avos, 25 32avos menos 16 32avos, e assim por diante. Aí S menos S sobre 2, você tem uma coisa menos metade da coisa, sobra metade dessa coisa. Do outro lado igual, a gente tem meio. 4 quartos menos 1 quarto são 3 quartos. 9 oitavos menos 4 oitavos são 5 oitavos. 16 16avos menos 9 16avos são 7 16avos. E aí a gente tem um novo padrão, onde em cima a gente tem os números ímpares aparecendo, 1, 3, 5, 7, 9. Embaixo as mesmas potências de 2 que a gente tinha antes. E a gente tem um novo problema. S sobre 2 vale esta soma. E agora a gente tem um novo problema, quer dizer que S sobre 2 vale 1 meio mais 3 quartos mais 5 oitavos mais 7 16avos e assim por diante. Parece que a gente não fez nada, porque a gente tinha uma soma que a gente não sabia calcular, a gente continua tendo uma soma que não sabe calcular, mas a gente deu uma simplificada boa, porque antes a gente tinha potências que iam subindo ao quadrado no numerador das frações, e agora a gente tem números ímpares. Que se fosse jogar em termos de função, a gente diminuiu uma complexidade que era ao quadrado para uma complexidade de primeiro grau. Então esse problema, apesar de não ser óbvio, ele é mais fácil que o anterior. Como a gente ainda tem potências de 2 embaixo, eu vou repetir o padrão do que a gente fez antes. Divide todo mundo por 2, dos dois lados da equação, e subtrai uma linha da outra. Aí fazendo a diferença, se a gente montar eles, vai ficar nesse formato. O lado esquerdo da equação, mesmo esquema. S sobre 2 menos S sobre 4, ele é tranquilo. E para o lado direito, a gente tem a mesma ideia de o meio não tem ninguém que faria par com ele, com a mesma base.
Mas se a gente considerar o segundo termo da primeira linha e o primeiro termo da segunda linha, eles têm a mesma base, a gente pode agrupar eles. 3 quartos menos 1 quarto. Ou o terceiro termo da primeira linha e o segundo termo da segunda linha. 5 oitavos menos 3 oitavos vão ser 2 oitavos. E o quarto termo da primeira linha menos o terceiro termo da segunda linha. 7 16avos menos 5 16avos. Mesma ideia. Agrupando desse jeito, a gente vai ter meio, 3 quartos menos 1 quarto, 5 oitavos menos 3 oitavos, 7 16avos menos 5 16avos. E fazendo essas operações, a gente tem o lado esquerdo, metade de S menos 1 quarto. Metade são 2 quartos, se a gente tirar 1 quarto, sobra 1 quarto. E aí, 3 menos 1 são 2 quartos. Depois, 5 oitavos menos 3 oitavos são 2 oitavos. 2 16avos, 2 32avos. Então a gente tem sempre 2 dividido por uma potência de 2. Que dá para simplificar dividindo por 2. Vai ficar meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos. E assim por diante. A gente tem um novo problema, que de novo a gente não sabe resolver ele ainda, mas a gente diminui ainda mais a complexidade. Porque antes você tinha os números ímpares aumentando, agora a gente tem só uma constante, 1 para todo mundo. E repete o processo para simplificar mais ainda. Divide todo mundo por 2 e subtrai uma linha da outra. Fazendo a diferença das equações, a gente vai ter o lado esquerdo da equação S sobre 4 menos S sobre 8. E o mesmo esquema de agrupamento para fazer as subtrações. Meio a gente deixa quieto. 1 meio menos 1 quarto. Depois 1 quarto menos 1 quarto. Depois 1 oitavo menos 1 oitavo. E aí a gente monta essa equação. S sobre 4 menos S sobre 8 vale meio mais meio menos 1 quarto mais 1 quarto menos 1 quarto, 1 oitavo menos 1 oitavo, 1 16avos menos 1 16avos. Todos esses termos aqui vão dar zero. E aí fica fácil. O lado esquerdo da equação vai ser 1 quarto menos 1 oitavo de S. 1 quarto tem 2 oitavos, então se a gente subtrair sobra S sobre 8. O lado direito, 1 meio mais meio menos 1 quarto, que é 1 quarto. E daí em diante só zero. Meio mais 1 quarto, se a gente somar as frações, vão ser 3 quartos. E a gente tem S sobre 8 vale 3 quartos. Passo 8 multiplicando, simplifica. 8 vezes 3, 24, dividido por 4 dá 6. Esse é o resultado final. A soma vale 6. E essa é a conclusão que a gente chega. Toda essa soma enorme que a gente tinha vale 6. Damos destaque. Damos destaque maior ainda. E antes de encerrar, a gente pode ir além nesse exercício. Porque com tecnologia, com software, com programas de computador, a gente pode calcular a soma dos termos e ver quanto vale o resultado digitando os termos um por um na calculadora e somando. Arredondando na oitava casa decimal, que é o que as calculadoras costumam suportar. Se você somar os primeiros 5 termos, a gente tem 4.40,625. Somando os 10 primeiros termos, a gente já tem 5.8574, alguma coisinha. Somando 25 termos, a gente tem 5.99999, algum farelo que está sobrando lá. Com 50 termos, se você jogar na calculadora e somar, ele já vai começar a cravar como 6. Se a gente considerar arredondamento na oitava casa, a partir do 39º, o resultado vai ser sempre 6 cravado. Então isso mostra que a gente está certo. O resultado vai ser de fato 6. Espero que vocês tenham gostado desse desafio de hoje. É um desafio que eu particularmente fiquei um pouco frustrado quando eu não consegui resolver ele na minha adolescência. Espero que vocês tenham tentado resolver ele, ou, pior dos casos, se viram o resultado, acharam interessante. É um desafio legal, você pode mostrar para os seus amigos. E lembrando vocês que se vocês quiserem mandar um desafio, fazer uma proposta, comentar que conseguiu fazer, talvez de algum jeito diferente do meu, vocês sempre podem deixar um comentário aí embaixo, ou se preferirem uma coisa mais pessoal, estão passando aqui ó, meus contatos diretos. E é isso, eu espero muito poder ver vocês no futuro, agradeço por terem visto o vídeo até aqui, e vejo vocês no futuro. Até lá!